Você quer aprender o que é, ou até mesmo como identificar um objeto direto em uma oração? Então, vem comigo nesta aula que eu irei te explicar tudo sobre este tipo de complemento verbal. Acompanhe! Portanto, nós iremos aprender, primeiramente, o que é o objeto direto. O objeto direto é o complemento verbal que não pede preposição. Logo, quando nós tivermos em uma oração um verbo que pede um objeto direto, que é um tipo de complemento verbal, palavra ou um conjunto de palavras que complementam o sentido de um verbo, este objeto direto não será iniciado por uma preposição, ou seja, a sua relação entre o seu verbo e ele, a sua parte da frase, não será dada, não será interferida por meio de uma preposição, que é o caso do nosso objeto indireto. Por exemplo, a seguinte oração: a professora viu o filme com os alunos. Nesta frase, nós temos o sujeito, a professora, o verbo viu, que é um verbo transitivo direto, pois o seu complemento é um objeto direto, e o nosso objeto direto, complemento verbal, o filme com os alunos. Se nós observarmos, quem ver, ver algo ou ver alguém, ou também ver alguma coisa. E a nossa resposta dessas perguntas, que será o nosso objeto direto, complemento verbal, não possui, não se inicia com uma preposição. Logo, a relação entre o verbo viu, que é o verbo transitivo direto, e o seu complemento verbal é direta, não é interferida por uma preposição. Logo, dizemos que o filme com os alunos, como se inicia com o artigo, é um objeto direto e não um objeto indireto. Logo, como nós aprendemos e observamos o que é e como identificar um objeto direto em uma frase, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação de um complemento verbal. Vem comigo! Assinale a oração que contenha objeto direto. Letra A. Precisamos de mais informações. Nesta frase, nós temos o verbo precisamos, que se nós analisarmos é um verbo transitivo indireto. Por quê? Pois o seu complemento verbal, no caso desta frase, dê mais informações, necessita, se inicia com uma preposição. E sempre que um verbo e o seu objeto tiverem entre eles uma preposição, nós iremos chamar o seu complemento de objeto indireto e o verbo de objeto transitivo indireto. Logo, na letra A, nós temos um objeto indireto, pois ele se inicia com a preposição de. Letra B. O professor não quis responder ao aluno. Nesta frase, nós temos uma locução verbal, a expressão não quis responder. E o seu complemento, pois esta locução representa, tem o sentido de um verbo transitivo, ou seja, que precisa de um complemento verbal, o seu complemento é a expressão ao aluno. E se nós observarmos, a palavra ao é a junção da preposição a com o artigo definido o. Logo, esta locução verbal é transitiva, é uma locução verbal que tem o valor de um verbo transitivo indireto, pois o seu complemento verbal possui a preposição ao. Letra C. Confiamos em você. Nesta frase temos o verbo confiamos, que é um verbo também transitivo e indireto, pois o seu complemento em você possui a preposição em. E se nós analisarmos também, quem confia, confia em algo, em alguma coisa ou também em alguém. Neste caso, em você, logo nós podemos perceber que o seu complemento verbal é um objeto indireto, na nossa letra C. E por fim, na nossa letra D, temos a frase: a enchente alagou a cidade. Nesta frase temos o verbo alagou, que é o verbo transitivo direto. Por quê? Pois o seu complemento, a cidade, não possui, não se inicia com uma preposição, pois, neste caso, a enchente alaga alguma coisa ou alaga algo. Neste caso, a cidade, e não possui o seu complemento verbal uma preposição.
Portanto, na letra D, temos um objeto direto e um verbo transitivo direto. Então, como nós observamos que na letra A temos um verbo transitivo indireto e um objeto indireto, na letra B também temos um objeto indireto, na letra C um objeto indireto e na nossa letra D um objeto direto, a nossa resposta correta para esta questão é a nossa letra D. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 8 sobre objeto direto. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!